Miriam até já mencionou que lá a região de Teoflotone, eles estão lá próximo a Teoflotone. E em julho eu tive a oportunidade de percorrer as 3 áreas, em Ladainha, nos municípios de Ladainha, Bertópolis e Santa Helena de Minas. E depois, e essa semana, a gente está aqui com um grupo de professores indígenas no Machacali. E esse grupo indígena é o único em Minas Gerais que é um grupo bilíngue. Eles são falantes da língua Machacali, como primeira língua, e são falantes de português como segunda língua. E aí eu estou comentando isso para a gente pensar como eu tenho aprendido na prática, nessa relação com eles nesses últimos dias, a força, né, e pensar na possibilidade de resistência diante dessa dificuldade de ser diverso. Né? Eles são um grupo que sofrem um processo histórico de discriminação, de exclusão, de silenciamento, e, no entanto, se mantêm resistentes com a sua língua, sofrem todas as consequências possíveis que vocês possam imaginar com relação ao fato de não dominarem o português, né? E, no entanto, estão ali falando a língua Machacali, praticando seus cantos. E aí eu estou falando disso porque tem sido uma experiência muito interessante, essa convivência com os Machacali, e eu acho que dialoga muito, a gente tem muito a aprender com esses povos, esse desafio que é pensar o diverso e suas manifestações nas relações étnico-raciais. E aí, por conta disso, inclusive, eu vou estar meio ausente aqui, Tamir, durante o seminário, porque eu estou trabalhando com eles, e hoje a gente vai ter uma saída agora às 13 horas, e que a gente vai fazer uma caminhada pelo centro de Belo Horizonte. Então, a gente vai conhecer um pouco do centro de Belo Horizonte, conversar um pouco. Então eu vou inclusive pedir sair, será que a Miriam pode dar uma coordenada aqui nas questões, no debate, e aí eu vou me ausentar. Elas estão discutindo aqui se é a Melina ou se é a Miriam. Então eu vou deixar com ela e queria agradecer novamente, tá, pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Santuza e a Aparecida, muito obrigado. Obrigada, professor Josilei, pela passagem muito importante, mais rápida. Então, a gente vai abrir para as questões, né? E quem tem algum questionamento? Ótimo. Eu queria fazer um questionamento também. Podia começar, eu queria pedir licença para vocês para começar, porque eu estou começando a desenvolver um trabalho que é de contação de histórias. Na verdade, a proposta seria de pensar esses discursos produzidos pelas crianças, né, a partir da contação de histórias. E aí eu tive a contribuição do Gabriel aqui na minha primeira intervenção que eu fui fazer com O Mundo no Black Power de Tayo, que é da Kyu-san, uma autora muito bacana. E aí eu cheguei lá e tinha uma aluna fazendo quadradinho de 8, né? E a gente até brincou com isso. E aí, pensando nessas questões da diversidade e tal, eu vim de periferia, eu nasci no aglomerado da Serra, que é onde eu vivo até hoje, que é uma das maiores favelas aqui de Minas, e tive muito contato, tenho contato cotidianamente com o funk. E aí, pensando nessa questão da corporeidade, da oralidade e da literatura, eu fiquei meio sem saber se eu estava fazendo, o que eu estava fazendo ali, se eu fui contar uma história, ou se o corpo dela tentou me contar uma história, e eu não tive, assim, uma capacidade de lidar com isso. Aí eu queria um pouco que vocês falassem sobre essa questão do diverso, na contemporaneidade, assim, o cuidado para a gente, às vezes, não reforçar alguns essencialismos, e como que isso se dá na escola. Quem que é o... Deixa eu ver quem que é. Levantou. Cadê? Obrigada pela oportunidade. Já que é a minha primeira intervenção, eu queria agradecer esta oportunidade de estar aqui convosco. O meu nome é Fátima Fernandes. Eu venho da Universidade de Cabo Verde e desde que eu cheguei aqui de manhã estou aqui inquieta, não sei como colocar as questões. E vou dizer porquê. Primeiro porque acabei de integrar este projeto Ler com a Língua, Ensinar com a Literatura, ou Ensinar com a Língua, Ler com a Literatura. E para nós, eu estou a falar da universidade, nós estamos numa situação muito de...
queria lhe chamar impasse, mas acho que a palavra certa é desafio mesmo. E é desafio porque, primeiro, nós somos uma universidade que tem um percurso de 20 anos, enquanto universidade somos novos, não é? E estamos a enfrentar o desafio de intermediar o ensino superior com o ensino médio, não é? Desenvolvendo projetos para orientar o nosso Ministério da Educação, quer no desenvolvimento de redefinição de práticas, de metodologia do ensino da língua portuguesa como língua segunda, isso para valorizar o ensino da língua cabo-verdiana, por um lado. Por outro, enfrentar o problema do déficit de leitura, né, que afeta os primeiros anos de escolaridade. E, por exemplo, estamos no meio de um grande desafio que foi lançado aos professores há 2 anos, que foi da instalação de um mestrado em ensino do português, língua segunda, língua estrangeira, onde essa componente vocês chamam naturalmente, nós chamamos a alfabetização, não é? Está oca relativamente ao ensino dessas temáticas. Então, quando eu digo que é um desafio e ao mesmo tempo um impasse, é porque teríamos que voltar, não a árvore de cabeça para baixo, mas o nosso programa de cabeça para baixo, e introduzir todas essas mais-valias, essas componentes, mas estando o processo a decorrer, não estamos a ver muito bem como fazer. Então é uma angústia dos 4 professores que estão envolvidos, eu e mais 3 professores que estamos envolvidos nesse mestrado, de como fazer. Então, quando eu vos ouvi falar, eu lembrei-me do meu desafio pessoal, que é de orientar um trabalho de mestrado. Vamos fazer um estudo de caso numa escola do interior de Santiago, precisamente para ver como está a leitura nos primeiros anos, como está essa temática da diversidade, das relações étnico-raciais, como está a questão da língua, enfim. E eu queria perguntar às professoras como é que vocês, estando num país que é tão promissor como o Brasil, e que ao mesmo tempo tem muitos problemas que nós conhecemos, não é? Nos primeiros anos do básico, como é que vocês encaram isso a partir da universidade? Quase para me dar uma pequena lição, não é? Como é que encaram isso? E como é que, eu fico curiosa em saber, como é que as crianças que estão no terreno, como é que elas estão a reagir a essas iniciativas? Porque da parte da UFMG, eu gostaria de falar convosco depois, mais tarde, para continuarmos este diálogo e terminar felicitando pelas 2 apresentações que eu gostei muito. Também anteriormente o professor Paulo falou aqui da questão da cidadania, que nós gostaríamos de apostar nessa prática como uma prática de cidadania, porque às vezes esquecemos de que isso, o ensinar bem, o fazer as pessoas pensar, também é um ato de cidadania, né? E às vezes nem a teoria e a prática não estão muito bem casadas. Né? Obrigada, eu fico por aqui, depois mais tarde gostaria de continuar a falar convosco. Obrigada. Então, a gente tem pouco tempo, e aí a professora Miriam pediu para ter só um questionamento. Aí vocês vão ver o que... Não, acho que tem que fazer. Pode ser? Vamos colocar os 2 que escreveram e depois... Tá, não, qual que é? Obrigado. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Miriam, professora Araci, pelo convite, sobretudo a professora Miriam, que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Então, obrigado. Meu nome é Carlos Lírio. Meu nome é Carlos Lírio, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e trabalho na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, cujo campus é em Guarulhos.
E lá na Escola de Filosofia, especificamente o curso de Letras, onde eu trabalho com formação de professores, tem começado a pensar as questões relativas ao ensino de língua, sobretudo língua portuguesa, literatura, voltada para a educação das relações étnico-raciais, contemplando então a Lei 10.639. Então tudo isso começa a ser pensado agora. E ouvindo as falas tanto da professora Cida quanto da professora Santuza, mais especificamente esse questionamento para a professora Santuza, em relação à metodologia e à formação de professores, a formação inicial, eu gostaria de saber, professora, em que medida nós podemos perceber essa metodologia extensiva à sociedade e à realidade fora da escola. Porque eu penso que, às vezes, a ideia de metodologia e de formação do professor para ensinar de acordo com a Lei 10.639, por exemplo, é uma questão que fica muito restrita à formação para a atuação em sala de aula e muitas vezes não extrapola para fora da escola em uma forma de intervir efetivamente. E aí eu penso na questão do projeto pedagógico mesmo da escola e de como isso acaba sendo ou não um recurso discursivo para alcançar a cidadania, por exemplo, de uma forma mais ampla que não a escolarização formal. Então, queria que falasse um pouco sobre isso, professora Santuza. Agradeço novamente. Obrigado. Meu nome é José Antônio, eu sou do NEAB UFPR, e a minha questão não é nem tanto para responder agora, mas talvez para pensar um pouco, e, enfim. Eu queria saber, assim, nesse contexto do artigo da 10.639, artigo 26, enfim, qual é a dimensão do epistemológico e a dimensão do político? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro de uma fala do professor Walter Silvério, dizendo assim que nós precisamos reencontrar ou aproximar da África que está presente em nós. E, ao mesmo tempo, as pesquisas, sobretudo a pesquisa que o Rodrigo e a Nilma coordenaram a nível nacional, dentre todos os dados lá, mostravam que muitas coisas aconteciam como projetos nas escolas e eram muitas vezes levados a ferro e fogo por professores negros e negras, né? Então, assim, pensar um pouco, Cida, né? Cida tocou muito na questão da formação, professores. Então, assim, pensar um pouco isso. Qual é o lugar, qual é a dimensão do epistemológico, teoria, metodologia, enfim, e do político nessa questão? Professora Cida, pode começar. Eu gostaria de, talvez, responder um pouco a primeira pergunta da questão da diversa pluralidade da escola. Queria que você fosse a par das várias questões que têm ocorrido dentro desses espaços, né, de comunidades ou qualquer outro espaço, né, e pensar um pouco dessa questão de que forma que tratar dessas questões, mas também não ser essencialista, né? Eu acho que foi essa a questão principal que você trouxe, né? Eu sempre penso que, né, quando se tem que trabalhar com as questões de relações étnico-raciais dentro do contexto que você está trabalhando, tem que pensar quais são as necessidades e as práticas sociais daquele grupo, quais são as necessidades daquele grupo, né? E daí sim, a partir das necessidades, das práticas sociais daquele grupo, né, aí sim pensar como é que eu posso trazer essas questões para o contexto deles, porque daí faz sentido e significado, né? E se
as questões que você trouxe rap, dança, trouxe música, trouxe outras questões dentro daquele contexto que você tem pensado em trabalhar com isso, com esse grupo de alunos, né? E não ser essencialista. Eu não acredito que está sendo essencialista, eu acredito que essas são as práticas sociais que esse grupo exerce e que pensa, e a partir dessas práticas sociais, para fazer sentido para esse grupo, é a partir daí que eu tenho que fazer as reflexões das questões de relações étnico-raciais, né? Para que faça sentido para eles, eles se vejam como parte daquele grupo que está lá, né? E aí sim, a partir daí, propor mudanças, ações e ver aquele grupo também como agente de mudança, como agente que pode pensar ações a partir das suas próprias práticas sociais, né? E daí você também empodera esse grupo, dá voz, dá sentido a tudo que você pensa com relação às questões de identidade étnico-raciais e de raça negra, raça branca, dentro daquele contexto, daquela comunidade que aquele grupo está vivendo, né? Eu acho que é nesse sentido que eu penso um pouco. Aí com relação a Fátima, né, que ela coloca um pouco da questão do currículo, né, Fátima, né, e como está pensando um pouco de como está trabalhando com a questão do currículo que vocês estão pensando em refazer, e vai trazer para dentro do contexto da realidade de vocês, que daí é ver a questão do português como língua 2, né, e as questões de iniciativas de inclusão de temas como diversidade étnico-racial, né. Então é claro que o grupo tem que fazer, eu acho que uma reflexão e pensar a partir das suas próprias necessidades, né, o que pode ser pensado e o que pode ser feito para o contexto da realidade de vocês. Como eu acho que nós aqui no Brasil estamos fazendo, estamos, quer dizer, discutindo e refletindo, e a partir das várias grupos e entidades, e através de NEABs, e através das várias questões que a gente tem visto como necessário, e isso tudo com, é claro, que é apoio teórico para essas reflexões, e que daí, dentro desses grupos de apoio teórico, tem pessoas que vão procurar apoio teórico dentro do próprio Brasil, tem outros grupos que vão procurar fora, como a gente viu, e assim a gente vai tentando, eu acho que aproximar de acordo com as nossas necessidades. E daí eu acho que é isso que o grupo, né, de vocês também tem que pensar e fazer, e como está aproximando as necessidades de vocês e as práticas de vocês para o que é possível pensar para o contexto de vocês, né? Agora, é claro que isso exige bastante trabalho em conjunto, trabalho colaborativo, bastante leitura, bastante reflexão, para que a partir daí se possam encontrar possibilidades para a realidade de vocês, né? Eu acho que é sempre a partir do trabalho conjunto, da discussão, que a gente aprende e pode pensar possibilidades para o contexto. E eu acho que é isso que a gente tem feito, eu acho que no Brasil, né? E essas discussões têm sido, eu acho que, muito profícuas, têm dado resultados fantásticos, né? Então, dando um exemplo aí, por exemplo, dos NEABs, né? Dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros que nós temos no Brasil. Então, os NEABs, talvez há 5, 6 anos atrás, a gente podia contar os NEABs na mão, assim, quantos eram. Hoje já passamos de 100 NEABs nas universidades brasileiras, tanto estaduais, federais e nas universidades privadas. Ou seja, a gente está conseguindo, assim, uma articulação muito importante. A partir dessa articulação, dessas discussões de publicação e de constante refletir, ir e vir, a gente está conseguindo pensar práticas de acordo com as nossas realidades, né? Eu acho que é um pouco isso que eu penso. E daí o Marçal, qual a dimensão epistemológica e política? A dimensão epistemológica e política para essas questões, né, Marçal? Ela é claro que ela tem que estar enraizada, quer dizer, a gente não pode pensar toda a questão da Lei 10.639, sem a gente pensar toda essa questão, inclusive que o Paulo começou a discussão dele, né? Então a gente tem que entender de que contexto a gente está falando, de que contexto nós estamos, e ao falar sobre essas questões teóricas, as questões políticas vêm imbricadas. Impossível você não tratar as questões políticas virem imbricadas, né? E daí, quando eu falo em questões políticas virem imbricadas, é um pouco de, algumas vezes, você receber crítica do teu texto, né, falando, mas quer dizer, você não acha que está falando de um lugar muito, né, de militância, por exemplo, né? Então, eu acho que essa questão de dimensão política e que tem a ver com a questão de subjetividade, ela está implícita no texto de quem escreve, onde escreve e por que escreve, né? E daí as questões epistemológicas estão, quer dizer, dando todo o embasamento teórico para isso. E é claro que quando a gente para pensar no contexto de Brasil, quando a gente escuta, dependendo dos lugares que a gente vai e onde a gente vai,
nem todas as reflexões sobre a Lei 10.639 têm a mesma dimensão política e epistemológica. Nós temos dimensões políticas e epistemológicas diferentes, dependendo de quem fala, para quem fala, e do lugar que está falando, e de qual universidade que está falando, inclusive. Né? Então, eu acho que as questões, elas, para mim, elas estão bem claras, né? E é claro que daí, quando se pensa a formação de professores para esse trabalho nesse contexto da Lei 10.639, para que esses professores, é claro, né, para que nós professores, né, eu me coloco juntos, estejamos preparados para conseguir, é claro que desmistificar e trazer e contextualizar e poder falar de dentro dessa situação, seja professor branco, seja professor negro, né? O conhecimento é fundamental, necessário, importante, inclusive que a gente possa ter argumentos, por exemplo, quando algum aluno ou um professor que quer desmontar todo um discurso e traz principalmente as questões de cotas, por exemplo, para deslegitimar toda uma conquista necessária que é preciso para discutir essas questões de identidade social, de raça ou relações étnico-raciais dentro do contexto da escola, dentro do contexto da universidade e dentro do contexto social de uma forma mais ampla também. Então, essa seria a minha questão. Mas obrigada pela pergunta esqueci seu nome, Melina, da Fátima e do Marçal. E daí eu passo. Professora Santuzzi. Eu corroboro, né, a resposta da Fátima sobre a sua questão, né, do diverso, né. Eu acho que o diverso incomoda, sim, a escola. Eu acho que, na verdade, todas as questões aqui, elas estão interligadas. Eu me lembrei muito daquele livro que o Júlio Emílio organizou, né, quando a diversidade interroga a formação docente. Na verdade, o que está na pauta, né, para trabalhar com essas questões é esse desafio da formação inicial e da formação continuada. E eu penso que mesmo os professores formadores, eles estão sendo desafiados em função de que eles não tiveram essa formação para estar lidando com essas questões que estão chegando na escola. E quando a gente fala do diverso, né, a gente está falando não só da questão étnico-racial, mas das outras culturas que estão chegando à escola, as outras classes que estavam excluídas da escola, e a dificuldade que esses professores, mesmo da educação básica, né, próximos às vezes dos alunos, morando no mesmo bairro dos alunos, têm dificuldade de lidar com as diversas expressões, manifestações desses alunos no cotidiano da escola. Eu penso que a universidade ela vive um desafio que é de como ela abrir as portas. Né? E aí o Carlos traz uma questão, e aí o que eu vejo? A extensão não é valorizada, Carlos. Todo mundo que trabalha com extensão se mata de trabalhar, né? Na hora do currículo Lattes, quando você vai para um concurso, uma banca, você vê o que conta ponto. É a produção acadêmico-científica. Né? A extensão seria um meio, né, uma porta de a gente para aproximar, né, da sociedade, partilhar com a sociedade, fazer com que também a sociedade viesse, né, sem medo para dentro da universidade. E a gente vê que mesmo ainda hoje, né, com essa inclusão desses diferentes sujeitos, né, a gente está enfrentando uma série de problemas. Né? O Miguel Arroyo, ele trata disso muito bem naquele livro dele, Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, né? Em que ele vai discutir exatamente esse desafio, né, que está colocado, né, não só para o professor da educação básica, mas sobretudo para nós, né, que atuamos no ensino superior e que temos que lidar, né, com essa formação e, ao mesmo tempo, eu acho que não tem nenhuma metodologia, porque o que eu tenho visto é cada um fazer do jeito que ele acha que é melhor, né? Porque e inclui no currículo também a seu bel prazer, né? Assim como a Bernadette Gatti fez um estudo sobre todos os planos de ensino das licenciaturas no Brasil, para poder ver, aí eu vou na questão da Fátima, para verificar como que era tratada a questão do ensino da língua, né? E que muitos planos de ensino, sequer aparecia lá o ensino da metodologia da alfabetização. Se a gente for fazer um estudo sobre os planos de ensino, né, de antropologia, sociologia,
né, sociologia da educação, antropologia da educação, currículo, possivelmente a questão étnico-racial nem vai estar posta nesses planos. Seriam disciplinas que, em princípio, né, seriam as mais, que estariam mais próximas, né, ou pelo menos legitimadas, né, para discutir essas questões. O que eu penso é que tem que fazer uma alteração, né, da própria percepção, porque, na verdade, a universidade brasileira ainda é uma universidade de elite. Né? E enquanto universidade de elite, ela tem dificuldade de abrir as portas, ela tem dificuldade de dialogar com o povo, tem dificuldade né, haja visto que a CAPES valoriza, né? Não é a extensão. Né? As verbas para extensão é muito menor. Né? E eu penso também, Fátima, você falou o Brasil é um país promissor. Eu também acredito, eu acho que o Brasil é um país promissor, embora hoje a gente for para a rua perguntar, muita gente acha que não. Né? Uma leitura totalmente equivocada. Mas sempre me incomodou tantas pesquisas na área de alfabetização, leitura e escrita, tantas formações continuadas, né? Desde quando eu fiz meu doutorado, né? Pró-leitura, pacto, nem sei quantos nomes tem aí, tudo na área dos anos iniciais. E realmente quando você vê os resultados, né, quando saem as avaliações, SAEB, CIMAV e PISA, né, as avaliações mostram esses resultados, né, como você disse. Eu acho que é um desafio, mais uma vez, né, não é só a diversidade que está interrogando a formação. Né? Eu acho que tem muita coisa interrogando essa formação que está sentada nos cursos, né, de formação de professores. E uma universidade hoje que forma professor, ela não quer discutir formação de professor. Né? Isso tem que ser colocado no GT8 da ANPED. Né? As universidades que formam professores, ela não discute formação de professores. Então, esse para mim é um grande problema. E outra questão, Fátima, é que eu fiquei curiosa, depois a gente pode conversar, né, eu já estava começando a fazer questão para ela. Desculpa. Você colocou como as crianças veem essas iniciativas, né? Eu fico me perguntando como que os professores veem essas iniciativas, né? Porque as políticas públicas são gestadas, né, pelo MEC, mas quem é que assessora o MEC? Né? Quem é que é chamado lá para dialogar com o MEC? Quem é que ajuda a criar as diretrizes? Normalmente, outro, né, de universidades desse país. O professor, ele não é ouvido, muito menos a criança. A criança, ela só está lá, ela é um sujeito passivo. Ela recebe lá um currículo. Né? E o professor, às vezes, né, porque tem um currículo oculto, currículo praticado, quem é do campo do currículo sabe disso. Às vezes ele subverte a ordem, faz de conta que dá, mas não dá. Se é lei, eu tenho que dar, eu vou fingir. Então, na verdade, eu acho que é um diálogo que a universidade vai ter que abrir com as escolas. Ir para a escola, ouvir os problemas, o cotidiano, né? E outra questão pior ainda, né, que os estudiosos da área da pesquisa na educação apontam, é o baixo impacto da pesquisa em educação na educação básica. Então, se produz muito, né, como a nossa querida Magda falou na quarta-feira, se produz muito, tem muitas pesquisas e o impacto lá é muito pequeno. Gasta-se muito dinheiro, né, falar isso, muita gente vai me bater, mas gasta-se muito dinheiro nos programas de pós-graduação. Ela apresentou lá quantos programas tem hoje, eu anotei, perdi a conta, são inúmeros em educação, mas na hora de reverberar nas práticas, né, lá na base, o resultado tem sido muito incipiente. Então, eu acho que nós estamos no momento, né, enquanto professores, né, da universidade, formadores de professor, de colocar para a gente essa reflexão como um desafio, né, e tentar mesmo cooptar os colegas, porque eu sou do grupo de formação de professores, né, do PRODOC aqui, e a todo momento eu escuto os colegas dizendo que as universidades que formam professores, faculdade de pedagogia, não querem discutir formação docente. Por hora, só isso.
Foi você que me deixou, Rei. Então tá. Aí pediu de. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer muito o conhecimento compartilhado tanto pela professora Aparecida como pela professora Santos. E, na verdade, é uma pergunta que eu me faço, porque ela também se tornou uma angústia. Então, eu